não viste o Oppenheimer, eu digo já que este vídeo não é para ti. Este vídeo é apenas para quem teve a possibilidade e a honra de participar e passar por esta experiência que é este filme. Porque este filme não é nada mais do que isso. Este filme é, sem dúvida alguma, uma experiência inexplicável. Daí eu dizer que este vídeo, se tu não viste o filme, não é para ti. Porque tu não vais entender da mesma forma que quem viu o filme aquilo que eu vou dizer. Percebes? Porque é preciso experienciar sem filtros, sem opiniões, sem expectativas, aquilo que é esta grande experiência, que é um dos melhores filmes do Nolan, talvez, se calhar, até um dos melhores filmes dos últimos anos e, muito provavelmente, o melhor filme deste ano. Para ti que viste, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é, para ti, qual é o objetivo deste filme? Para ti, o objetivo deste filme é a origem da bomba atómica? Se é isso, então está errado. Desculpa dizer-te, mas entendeste o filme de forma errada. Este filme é a história de Oppenheimer. Daí haver um desenvolvimento tão grande à volta da personagem, de haver tantos diálogos, tanta exploração da personagem, deixando a questão da bomba um pouco em segundo plano. E este filme é genial precisamente por essa exploração profunda da história, do colocar todos os detalhes, todos os dados em cima da mesa, para que haja uma exposição da perspectiva de diferentes personagens, de diferentes lados, de diferentes versões da história, e para que o próprio espectador também possa ele fazer a sua interpretação. Porque este filme é um filme que suscita muita interpretação e uma grande divisão entre duas coisas que são o bem e o mal. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Este filme explora muito, a meu ver, lembrando que isto é tudo a minha interpretação e possivelmente a interpretação da maioria das pessoas, mas este filme explora muito os limites daquilo que é a glorificação de um herói ou a humilhação de um monstro. Sim, porque Oppenheimer cria muito essa divisão, talvez não no início, em que ele vai muito lançado nas suas descobertas, porque ele não deixa de ser um físico a fazer uma descoberta enorme nesse mundo. Acontece que essa descoberta é uma descoberta que traz repercussões muito negativas para todo o mundo. É a criação da arma mais mortífera, da arma mais letal até àquele momento, que é a bomba atómica. E nota-se muito um conflito interno nosso, ao longo do filme, um conflito interno muito grande entre aquilo que é o certo e o errado. E isso nota-se principalmente numa das cenas que mais me marcou, que foi a do teste real da bomba, em que depois de sabermos que tudo correu bem, que tudo correu como esperado, há uma data de aplausos, toda a gente fica contente, mas a questão que se coloca é: isto correu bem ou isto correu mal? Porque isto correu bem de um ponto de vista da física, da experimentação, aquilo que era apenas teoria foi de facto comprovado, foi realmente comprovado através da experiência, mas por outro lado nós temos a confirmação de que existe essa tal arma. E o próprio conflito nota-se não só em nós, espectadores, como também na própria personagem. E já é um grande trabalho por parte do Cillian Murphy. Cillian Murphy tem uma atuação muito discreta, tem uma atuação muito não dá muito nas vistas, não é muito carismática, por um lado, mas essa atuação foi perfeita para este papel. Um papel mais real, um papel mais humano, em que nós vemos que
nem tudo é só preto no branco. Existe o tal ponto positivo e o tal ponto negativo. E esse debate entre o bem e o mal verifica-se muito dentro da própria personagem, como podemos ver, por exemplo, na cena do discurso dele, quando aquela cena em que está toda a gente a bater os pés na bancada, ele vai dar um discurso e ele começa a ter algum peso na consciência daquilo que fez, porque ele sabe que não é só uma coisa boa, porque embora ele seja algo vaidoso, que queria também de certa forma ganhar os créditos por uma coisa que foi ele que explorou, que foi ele que teorizou, ele sabe que aquilo vai ter uma grande repercussão, como se notou pelo lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Inicialmente, a bomba, tudo isto dá para entender no filme, mas a bomba tinha sido explorada um pouco como forma de ter uma vantagem sobre os alemães. E a verdade é que ele sabia que para desenvolver aquela ideia ele precisava de um Estado muito poderoso, como era o dos Estados Unidos. Por outro lado, ele também sabia que esse Estado não iria apenas, depois de ter uma arma tão poderosa, deixá-la apenas como algo científico, mas sim para aumentar um pouco, para aumentar o seu arsenal bélico. E portanto é daí que surge um pouco esse grande conflito interno na personagem. E isso é muito bem conquistado pelo Cillian Murphy, pela sua atuação real, humana. E como eu estava a falar daquela cena do discurso, agora dispersei-me um pouco, mas pela cena do discurso, em que ele começa a entender de facto as consequências da sua descoberta. Por um lado, ele tem aquilo que o deixou famoso, que o tornou um dos homens mais influentes na altura, mais conhecidos, mais famosos, tanto por razões positivas como por razões negativas. E nessa cena, quando ele está a discursar, ele próprio luta contra ele próprio, porque ele discursa a favor daquilo que as pessoas festejam, mas ao mesmo tempo ele vê a destruição que a sua descoberta causou no mundo. E isso é uma coisa que é construída talvez a partir do meio do filme, está permanentemente constante. Isso não só é uma questão da atuação do Cillian Murphy, como é também uma decisão em termos criativos muito bem conseguida pelo Christopher Nolan. Uma sensação que eu tive ao longo do filme foi que a história não teve exatamente aquele começo típico. Tive a sensação de que a história começou um pouco a meio. A verdade é que isso não foi algo negativo. Eu não aponto como algo negativo, porque embora é como se nós tivéssemos uma história deste tamanho e o Nolan fosse pegar nela aqui. Ou seja, nós temos a história aqui e ele pega na história aqui. Mas ele pega de forma tão brilhante que nós conseguimos entender tudo o que há para entender. Não há propriamente pontas soltas. Nós, agarrando a história a meio, conseguimos entender o passado, o presente e o futuro. Eu acho que isso é uma capacidade de realização e concretização genial. Contudo, embora eu tenha essa sensação da história, há um ponto algo negativo que eu senti mais para o final, que foi o facto de os diálogos serem muito rápidos e serem sobre haver uma alternância de temas tão grande, ser por um lado o tema científico, depois o tema moral, depois o tema pessoal, depois o tema político, acabar por ser tudo algo misturado, mesmo com as próprias personagens, e os diálogos serem tão rápidos que eu senti que a história se tornou um pouco confusa em certa parte da história. Mas isso fez-me questionar também se isso não seria algo intencional, porque não é sempre tudo tão fácil de entender. É um filme que retrata essencialmente os humanos, e sendo os humanos, nós estamos constantemente a receber novas personagens na nossa vida, que é uma coisa que também assoberba um pouco neste filme, que estão constantemente a aparecer novas personagens e entretanto nós fartamos de ver, nós vemos 10 nomes que nem sabemos quem são, nunca apareceram, nunca foi feita nenhuma referência deles, mas é isso, a constante chegada de informação que nós precisamos de processar de forma rápida, e isso acaba por gerar os tais conflitos morais que estão também presentes ao longo de todo o filme. Por isso eu acho que do ponto de vista narrativo é brilhante,
Do ponto de vista da montagem, há essa tal questão dos diálogos serem rápidos, da história acontecer muito rapidamente, mas lá está, provavelmente é intencional. E há ainda uma última questão que eu gostava de abordar aqui neste filme, que é a questão do preto e branco e a cores. Inicialmente eu achava que era uma questão de preto e branco era o presente e a cores era o passado, ou a cores era o presente e o preto e branco era o futuro, mas não é. Isto aqui é mais uma questão de esclarecimento. Essa divisão é no fundo porque a imagem a cores significa a imagem subjetiva e a imagem a preto e branco significa a informação objetiva. Ou seja, a cores foi algo que foram tomadas mais liberdades criativas, a preto e branco foi aquilo que aconteceu exatamente de forma objetiva. Isto foi algo que também criou algumas dúvidas nos personagens, mas é uma coisa muito presente muito presente nas obras do Nolan. No próprio Memento, ele usa essa divisão do preto e branco e da cores, e é uma coisa que eu também gostei muito neste filme, a ver essa divisão, porque também ajuda a separar um pouco a informação, os factos e a compreendermos melhor isso. Para mim, é sem dúvida alguma o melhor filme deste ano até agora. Vamos ver o que nos espera, mas Oppenheimer e Homem-Aranha, através do universo Aranha, são as duas grandes obras de arte deste ano. Relativamente a indicações para os Oscars, já estamos nessa corrida. Eu acho que este filme vai concorrer e ganhar o Oscar de melhor filme. É o meu palpite, mas pronto, se formos falar aqui em termos de concorrer, talvez Oscar de melhor filme, Oscar de melhor ator para o Cillian Murphy, Oscar de melhor ator secundário e atriz secundária para o Robert Downey Jr. e para a Emily Blunt, Oscar de melhor som, que foi aquilo que para mim se destacou mais, o trabalho do som e o trabalho da música. Também é uma música algo interpretativa, que permite que nós interpretemos o estado de espírito da cena. Não há uma música que dita o estado de espírito propriamente. Portanto, Oscar de melhor som, Oscar de melhor montagem e Oscar de melhor realização. Talvez de fotografia também. Provavelmente fotografia e de efeitos visuais, efeitos especiais. Porque aqueles detalhes da bomba que foram mesmo gravados de forma real, são mesmo explosões. Sem palavras. Sem palavras mesmo.